Shalom, pessoal! Hoje eu vim falar com vocês sobre um estudo inicial com relação à Torá por meio da fé em Yeshua. Esse estudo é para você que é cristão, que é gentil, que não sabe por onde começar, a voltar para a raiz da fé que foi perdida ao longo do tempo. Na realidade, se você for ver a história da igreja, a história realmente do povo que seguiu a Yeshua, você vai perceber que ao longo da história muitas coisas foram deixadas para trás. E agora o Espírito da Verdade está restaurando a verdade das Escrituras, daquilo que nós devemos viver por meio da fé naquele que nos amou e nos reconectou com o Pai. Nessa reconexão que Yeshua fez, tem muitas coisas que nós devemos aprender. Nós preparamos aqui um estudo, vamos começar. Gente, aqui diz assim, nós vamos falar nesse estudo sobre aliança renovada, Yeshua e a Torá, Kashrut com relação à alimentação kasher, o Shabat e a graça verdadeira. Então vamos começar pela parte da aliança renovada. E o objetivo aqui, gente, é a gente mostrar o caminho prático de quem ama a Adonai e quer seguir, voltar a seguir os seus mandamentos conforme o próprio Yeshua também cumpria. Os discípulos do primeiro século também cumpriam. Então, nós estamos retornando para aquilo que eles ensinavam, os apóstolos do primeiro século. Não estamos inventando nada novo, apenas estamos retornando para o caminho que já existia e sempre existiu. Fundamentos da aliança renovada. Para a gente ver o versículo que fala sobre isso, você vai abrir aí na sua Bíblia, Jeremias, o capítulo 31. A Bíblia que eu vou utilizar para fazer essa leitura é essa daqui, a Bíblia Judaica Completa, que ela é de Gênesis a Apocalipse, tá bom? Ela é de Gênesis a Apocalipse, então tá aqui. O texto que tem em Jeremias 31, que diz assim: Eis que estão chegando dias, diz Adonai, quando eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais nos dias em que tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles violaram minha aliança, ainda que eu, da minha parte, tenha sido como um marido para eles, diz Adonai. Pois esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei a minha Torá dentro deles e a escreverei em seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Na realidade, aqui quando a gente vê essa marca dessa nova aliança, o que é que o Eterno está trazendo para o seu povo? Que a Torá, a Escritura, ia sair das tábuas de pedra e elas iriam para onde? Para o coração, as tábuas de carne. Quando aqui na palavra está falando que eles não precisarão mais que alguém diga, esse é Adonai, essa é a sua palavra, porque o Espírito dele, o Espírito do Eterno, através da sua presença, da sua Shekinah, veio habitar dentro daqueles que creem. E é por isso que quando nós lemos as Escrituras, ao passo que a gente vai dando um passo de cada vez, essa fé vai aumentando a clareza daquilo que o próprio Deus trouxe para os seus filhos como ensinamento. E é por isso que nós não podemos deixar de ler e de estudar as Escrituras. Mesmo que hoje você não entenda muito, daqui a pouco você vai conseguir entender. E se você veio do cristianismo, não se preocupe. Quando a gente fala isso, não estamos dizendo para você deixar de crer em Yeshua, que é o Messias. Tenha muita atenção com isso, porque muitas pessoas estão levando outros a deixarem de crer que Yeshua é o Messias. E essa não é a verdade. Inclusive em Apocalipse fala, essa é a perseverança dos santos, aqueles que guardaram os meus mandamentos e mantiveram a fé em Yeshua. Então existem essas duas marcas dos remanescentes fiéis que vão permanecer até o fim. O retorno às Escrituras não é pisar no sangue de Yeshua, muito pelo contrário, é você acreditar que a promessa que o Eterno fez para o seu povo se cumpriu quando Yeshua veio e a partir dele nós podemos, pela fé, caminhar nessa vida, nessa novidade de vida, deixando para trás quem nós fomos um dia e entrando na aliança por meio da fé, aprendendo cada dia mais dentro dessa fé, dentro dessa estrutura de reino. Vamos continuar. Para dar continuidade, vamos ver aqui o que é que diz o texto em Ezequiel, no capítulo 36, do 26 em diante. Darei a eles um novo coração e porei um novo espírito dentro de vocês. Tirarei o coração de pedra da carne de vocês e darei a vocês um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vocês e os fareis viver por minhas leis. Aleluia! Respeitar os meus regulamentos e obedecer-lhes.
Aqui também diz assim, olha, vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Salvarei vocês de todas as suas impurezas. Aleluia! Tudo isso, gente, nós estamos vivendo. Você vê que o que ele diz aqui? Que a partir dessa aliança, a partir do momento que tirou o coração de pedra, colocou o coração de carne, Deus estava dizendo para o seu povo assim, a partir do momento que nós cremos nele, nós pela fé recebemos a presença do seu Espírito, nascemos de novo e nesse novo nascimento, nós temos a partir do momento que esse coração de carne através do Espírito foi colocado dentro de nós, temos a capacitação vinda dele mesmo para cumprir os mandamentos dele. Aí aquele que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que se prostituía não se prostitui mais. Existe um verdadeiro arrependimento das obras mortas, nos despojamos do velho homem e vivemos a novidade de vida, que é uma vida nova com Deus. Então, quando a gente vivia uma vida de engano, de mentira, de farsas, a partir do momento que nós nascemos de novo, através desse coração de carne que foi colocado dentro de nós, por meio da nova aliança, dessa aliança restaurada. A nova aliança não é uma aliança como as pessoas imaginam, que ela anula o que existia antes. Essa nova aliança, a marca dela ela está aí, dentro de você. Ela está aqui dentro de mim, transformar a minha vida todos os dias. É ela, essa aliança renovada, ser marcada dentro de nós a ponto de nós não querermos mais viver a mesma vida de antes, mas vivermos a vida passo a passo nova que esse novo nascimento trouxe para nós. Essa novidade de vida. Vamos ver o que é que está escrito aqui em Hebreus, o que é que esse autor de Hebreus quis trazer de ensinamento sobre essa mesma questão da marca, da aliança renovada em nós. Pois é Deus que achou o erro no povo ao dizer, vejam, estão chegando dias, diz Adonai, quando estabelecerei na casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Ela não será como a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que os peguei pela mão e os levei para fora da terra do Egito, porque eles, da sua parte, não permaneceram fiéis à minha aliança. Dessa forma, eu, da minha parte, parei de me importar com eles, diz Adonai. Esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porei minha Torá na mente e as escreverei em seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Nenhum deles ensinará a qualquer outro ou ao seu irmão, dizendo, conheça Adonai. Porque todos me conhecerão, do menor ao maior, porque terei misericórdia das suas iniquidades e não me lembrarei dos pecados deles. Ao usar o termo nova, tornou a primeira aliança antiga, e tudo o que se torna antigo e passa pelo processo de envelhecimento está a caminho de desaparecimento total. O que é que muitas pessoas utilizam esse versículo para dizer? Tá vendo? O que passou, a aliança que passou foi anulada. E isso por quê? Porque Roma colocou uma diferenciação entre nova aliança e velha aliança. Esses termos de velha aliança e nova aliança é como se tivesse colocado uma divisão para dizer assim, o que ficou velho agora não serve mais. Na realidade, o que estava sendo falado era que a forma da aliança que foi existente, ou seja, que só o sumo sacerdote entrava lá na presença do Eterno, que para poder o povo saber o que é que o Eterno ia dizer, somente aqueles homens que eram escolhidos por ele, como os profetas que eram ungidos naquele tempo, como o sumo sacerdote que entrava lá na presença, como eram eles que levavam as mensagens do Eterno para o povo. Através de Moisés foi lá para o monte, passou 40 dias lá, recebeu toda a instrução que está em Levíticos, Números, Deuteronômio, Êxodo, e ele pegou e passou a instrução para o povo, e essa instrução foi sendo passada de geração em geração, mas o Espírito do Eterno não habitava dentro do homem. Ou seja, eles não poderiam simplesmente entrar dentro do seu quarto e começar a orar e começar a falar com o Eterno. Não, existiam protocolos para da forma como isso deveria ser feito. A partir do momento que Yeshua, ele veio e abriu o novo e vivo caminho para nós, agora nós estamos aqui. Eu estou aqui falando para vocês,
sobre essa aliança nova. Agora existe essa oportunidade, essa forma disso ser vivido. Por quê? Porque essa aliança que nós estamos, que é a aliança renovada, ela foi escrita agora dentro dos nossos corações. Isso não estava sendo falado que a instrução do Eterno, ou seja, a lei, ela tinha sido anulada ou abolida. Isso estava dizendo que a forma como aquela aliança existia, no sentido de que o povo não tinha acesso ao Santo dos Santos, agora já não era mais assim. Nós, por meio da fé, podemos entrar com ousadia na presença do Pai. Essa é a grande marca da nova aliança. É você poder estar ouvindo essa mensagem, a mensagem está entrando no seu coração, porque o Espírito da verdade, que testemunha toda a verdade, está ensinando diretamente para você. Não sou eu propriamente que trago o ensino. Eu apenas estou me colocando disponível diante da presença do Eterno, assim como você também pode fazer. E se o Eterno te convocar para essa missão, que você tenha coragem de fazer isso. E a partir desse momento, essas palavras, elas vão sendo encaixadas dentro do seu coração, ou você vai tendo relances da memória espiritual e começa a lembrar que isso tudo faz sentido. Porque o seu espírito conhece de fato a verdade. Porque a partir desse momento dessa aliança renovada, essa beleza dessa maravilhosa aliança traz para nós a eficácia de sabermos que Ele está conosco em todo o tempo. Saber que Ele nos ensina todas as coisas. Agora eu não preciso agora propriamente ter que sair daqui para entender como é que eu vou aprender em outro lugar, porque senão sozinho eu nunca vou conseguir de jeito nenhum. Se você parar e for ouvir a voz do Eterno, pegar a sua Bíblia e ler e orar, Ele vai te ensinar todas as coisas. Entende? Então, o que existia antes ficou ultrapassado pela forma como que era feito, ao ponto do que o Senhor, quando ia passar a informação, a instrução, apenas tinha que ser através daquele homem que era ungido pelo Eterno para aquilo. Agora, nessa nova aliança, nós podemos estar aqui falando sobre o reino, entendendo sobre o reino, tendo mais revelação ainda sobre tudo que esse reino aqui está fazendo nos nossos dias. Você vê que aqui no texto fala assim, nenhum precisará de dizer para o outro, conheça Adonai. Está dizendo aqui, ó, que é esse texto aqui no capítulo 8, versículo 11. Conheça Adonai, por quê? Quantas pessoas que você vê que elas nunca ouviram falar sobre isso e o despertar do Espírito acontece nos seus corações e elas começam a buscar a verdade. Talvez você seja uma pessoa dessa e você chegou até aqui para aprender um pouco mais sobre aquilo que o Eterno está colocando no meio do seu povo. Vocês conseguiram entender, gente, que esse texto ele não está dizendo que isso foi ultrapassado, que agora não serve mais? Não era isso. Não era dizendo sobre a lei, a instrução do Eterno. Era como a forma como isso acontecia. Todos nós agora somos sacerdotes por meio de Yeshua. Pessoal, como o vídeo está ficando um pouco extenso e para não ficar cansativo, nós vamos fazer depois outro vídeo para continuar esse estudo, continuando depois falando sobre Yeshua e a Torá. Mas isso também já tem alguns vídeos aqui no canal, vocês podem estar assistindo também. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam realmente conhecer e entender a verdade das Escrituras. Nós, aos poucos, vamos colocando mais conteúdo aqui para vocês, para que todos nós possamos estar crescendo na fé e sendo purificados, aperfeiçoados dentro daquilo que o Senhor tem para nós. Nós fomos purificados no sentido do pecado, da maldição do pecado sobre nós por meio do sangue de Yeshua. E agora, porque nós entramos na aliança, as obras que nós praticamos são parecidas com as obras que ele praticava, e porque ele é o nosso grande exemplo e nós olhamos para ele e somos o quê? Imitadores de Cristo. Aleluia.